Olá, pessoal. Eu sou o professor Aldimar Dionísio e atuo no curso de enfermagem da Universidade de Gurupi, UNIRG. Hoje nós falaremos sobre a didática no contexto da enfermagem e, de forma mais específica, sobre a atuação do enfermeiro na atenção primária à saúde. Para iniciar o nosso trabalho, vamos retomar alguns conceitos das aulas anteriores. Bem, a primeira discussão que tivemos em sala de aula parte desta máxima: o enfermeiro é o educador da área da saúde. Por que o enfermeiro é o educador da área da saúde? Porque é ele que lida diretamente com a questão da informação, da sistematização do conhecimento por meio de ações preventivas. Sendo assim, este profissional é considerado como o educador da área da saúde, porque vai organizar estratégias pedagógicas para fazer com que o conhecimento chegue de fato até o usuário de maneira significativa. Então, sendo o enfermeiro o educador da área da saúde, é importante nós entendermos neste momento quais são os saberes necessários que ele necessita ter para desenvolver uma ação de qualidade. Dentro desta perspectiva, nós vamos observar então que os saberes docentes necessários ao enfermeiro para que ele tenha uma ação eficaz está estruturada em cima de uma tríade que vai do saber ser, saber conhecer e saber fazer. Estes saberes estão ligados diretamente a conhecimentos específicos. Olha que interessante. O saber ser, antes de qualquer coisa, é necessário que o enfermeiro se entenda enquanto classe trabalhadora, se entenda como profissional. Quais são os grandes paradigmas da atualidade e quais são os desafios que ele vai enfrentar neste momento histórico? É importante também saber que o atual momento histórico ele está respaldado por pesquisas, ao longo de todo o processo histórico. Assim, ele tendo uma leitura clara do seu papel, da sua função social e se entendendo enquanto profissional, ele vai ter melhor qualidade de atuação na comunidade em que vive. Então, o saber ser está ligado diretamente ao conhecimento político-social. A questão social aí é muito interessante também, porque toda e qualquer ação é desenvolvida dentro de uma determinada realidade social. Para que ela seja exitosa, é necessário o quê? É necessário que ela seja contextualizada às condicionantes sociais, onde aquela ação realmente é desenvolvida. De nada adianta levar um conhecimento teórico a uma determinada população, a um público, ao usuário, se ela não estiver contextualizada à sua realidade social. Então, este é o primeiro saber de fundamental importância para a atuação profissional do enfermeiro. No segundo momento, nós temos o conhecimento científico, que está ligado diretamente ao saber conhecer. Lógico, é fundamental que para o desenvolvimento de uma determinada ação, você tenha um conhecimento científico profundo, que vai balizar todo o seu trabalho, toda a sua pesquisa,
no processo de organização do planejamento, né, da sua proposta de trabalho. Então, o conhecimento científico, ele é vital. Nós não somos obrigados a saber de tudo, mas somos obrigados a ir bem preparados para a nossa ação. Então, qual é o grande desafio que você vai enfrentar em relação a este conhecimento? É estudar, estudar, estudar. Se respaldar em pesquisas fidedignas, né? E a partir deste aporte teórico, você organizar uma proposta de trabalho que vai fundamentar a sua prática. Então, saber conhecer é fundamental. E por último, fechando esta tríade, nós temos o conhecimento didático, que é o foco principal de investigação do nosso componente curricular. O conhecimento didático está ligado ao saber fazer. Fundamental esta questão. De nada adianta você ter uma gama, né, de conhecimento científico se você não sabe colocar em prática de forma contextualizada este conhecimento. Então, tão importante quanto o conhecimento científico é o conhecimento didático, que é você organizar um acervo de conhecimento para ser edificado por meio de propostas metodológicas, né, de estratégias, de procedimentos que vão dar o contorno final à sua ação. Então, se você, enfermeiro, cuida destes 3 saberes docentes, você vai ter muito mais possibilidade de ter uma ação exitosa. Recapitulando, vamos lá? Então, os saberes docentes são conhecimento político-social, que está ligado ao saber ser, se entender enquanto classe trabalhadora, conhecimento científico, que é o saber conhecer, que é ter um conhecimento amplo das teorias que dão suporte à investigação da tua área de atuação, e o conhecimento didático, que é o saber fazer, é a operacionalização da ação por meio de estratégias pedagógicas. Ok? Partindo desses saberes docentes, nós precisamos entender que a organização pedagógica do trabalho do enfermeiro, ao longo de todo o processo histórico, foi organizado a partir de concepções de educação, também conhecido como tendências pedagógicas. Estas tendências pedagógicas, elas foram implementadas ao longo de todo o processo histórico de acordo com os objetivos da sociedade. Por quê? Cada momento histórico tinha as suas necessidades e, para tanto, algumas concepções de educação foram implementadas de acordo com a concepção, com a visão da sociedade como um todo. Então, nós temos aí 4 grandes escolas, né, que estiveram presentes ao longo desse processo histórico. E nós já vimos na aula anterior e agora nós vamos dar uma relembrada. A primeira é a escola tradicional, que chega com os jesuítas em 1549 e se estende por quase 400 anos de história até a década de 30 do século XX. Esta escola tradicional, ela foi organizada toda a partir de moldes europeus. Por quê? Até a segunda metade, até a década de 30, a organização da economia mundial estava centralizada na Europa, na União Soviética. Então, todo o pensar partia dali, né? Da visão, da concepção de mundo daquela civilização. E isso era exportado para o mundo todo. Então,
essa concepção tradicional, na maior parte das vezes, ela não atendia às nossas necessidades, porque ela não trabalhava a partir de uma contextualização, né? Existia um método único de trabalho, uma forma única de ensinar tudo a todos. E isso fazia com que se desconsiderasse a questão das inteligências múltiplas e fazia com que muitas pessoas não tivessem um acesso à informação de forma contextualizada, porque era só o conteúdo pelo conteúdo. A partir do final da Primeira Guerra Mundial, com os Estados Unidos saindo vencedor, o Centro de Organização da Economia Mundial sai lá da União Soviética e vem aqui para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, organiza uma nova concepção de educação que foi toda pautada a partir da questão do humanismo. Tinha uma força muito grande da psicologia. Nós podemos dizer até que este momento é um momento que há uma psicologização da educação, né? E esta é a tendência pedagógica escola novista. O trabalho, na sua maior parte, era organizada de forma não diretiva, era para atender às necessidades individualizadas do usuário. Então, os atendimentos, eles não partiam de uma ação coletiva, mas de ações específicas para atender casos específicos. Uma coisa importante é que aqui, durante este período do escolanovismo, se deu um processo de organização dos pioneiros da educação, que chegou a um manifesto que começa a organizar a educação dentro de uma perspectiva crítica. Só que nós tivemos um advento triste na nossa história, que foi a ditadura militar. O golpe militar, em 1964, engaveta todos esses trabalhos dos intelectuais que estavam sendo produzidos para avançar em relação à educação e traz uma nova concepção, que é a concepção técnica, que desvaloriza, nega a questão científica e valoriza apenas a questão prática, a questão técnica. Então, neste momento da nossa história, a pesquisa sofre uma negação muito grande. E é importante lembrar também que, como a finalidade da educação caminha em conjunto com as questões políticas, nós tivemos um investimento muito grande de capital estrangeiro e, como contrapartida, o governo tinha que formar mão de obra especializada para a chegada das multinacionais, né, principalmente empresas, indústrias automobilísticas, e então trabalhava-se a pessoa para que ela fosse apenas eficiente, tivesse uma visão específica e fragmentada do trabalho. Então, a eficiência ela era garantida, mas a eficácia era negada. Por quê? A pessoa tinha uma leitura específica do processo, mas não conseguia contemplar a visão panorâmica, a visão geral, tá? Então, essa é a concepção técnica de educação. Lá nos anos 80, com os movimentos sindicais e a queda da ditadura, nós temos a instauração da democracia. Com a instauração da democracia, os intelectuais que foram exilados e que tinham seus registros e continuaram escrevendo no exílio as suas pesquisas, voltam para o Brasil e trazem consigo um material vasto, crítico, que passa a entender todos os sujeitos como sujeitos ativos e produtores de conhecimento. Aí, a concepção crítica de educação se respalda exatamente nesta leitura, né? Nessa leitura
histórica e lógica. A partir daí, então, todo o processo de organização do trabalho pedagógico do enfermeiro passa por uma leitura diversificada. Então, muitas são as metodologias que eles podem implementar para que a produção do conhecimento ocorra de fato. Então, estas são as 4 grandes concepções de educação, também chamadas de tendências pedagógicas, e que nós já tínhamos visto nos encontros anteriores, que são a escola tradicional, escola novista, escola técnica e escola crítica. Para nós entendermos como essas escolas podem ser identificadas dentro do perfil do trabalho do enfermeiro ou do professor, é muito simples. É só você observar como as relações didáticas são organizadas nas suas propostas de trabalho. Exemplo, como o professor estabelece a sua relação com o aluno, ou como o enfermeiro estabelece a sua relação com o usuário, com a equipe multiprofissional. O formato da relação é que vai nos mostrar se ele é um enfermeiro que tem uma base tradicional, ou escola novista, ou tecnicista, ou crítica. A mesma coisa acontece com as outras relações. A relação entre o ensino e a pesquisa. No processo de organização do ensino, como a pesquisa está sendo validada? Isso vai nos mostrar também a concepção de trabalho do enfermeiro. Como é que ele lida com a questão da relação entre a teoria e a prática? Como ele lida com a questão do conteúdo e a forma? O conteúdo que tem que ser implementado. Qual a forma que ele está dando? Está utilizando uma forma única? Métodos sofisticados? Métodos diversificados? Isso vai nos mostrar claramente o perfil daquele profissional. E por último, a relação entre o ensino e a aprendizagem. Se o ensino é de qualidade, a aprendizagem vai ser significativa. A aprendizagem significativa é o quê? É aquela em que o usuário consegue internalizar o conhecimento e praticá-lo no seu dia a dia. Isso está acontecendo de fato ou não? Se isso está acontecendo, possivelmente este enfermeiro é crítico. Se não, ele tem uma possibilidade muito grande de ter a sua concepção estruturada nas outras concepções acríticas. É importante também nós lembrarmos aqui que no cotidiano de trabalho do enfermeiro, ele lida com uma série de questões. E essas questões, elas precisam de uma atenção clara para você conseguir validar o seu trabalho no tempo correto, com a força correta, dando o impacto necessário para uma eventual mudança postural do usuário. Então, o enfermeiro lida com planejamentos sistemáticos, com métodos de trabalhos, estratégias para poder trabalhar o conhecimento que precisa ser instaurado em determinados momentos de sua atuação. Ele tem que fazer uma avaliação contínua do seu trabalho. Ele lida com prazos. Ele tem que estar atento à questão das interações, né? Estas interações, tanto com a equipe multiprofissional, quanto com o usuário. Então, como é que se dá esta interação? É muito importante esta análise para a gente tentar entender o perfil deste profissional. E por último, um conteúdo que sempre precisa ser trabalhado, sempre precisa ser disseminado no seu dia a dia, no seu cotidiano. E nos dias atuais, é importante nós lembrarmos que
o novo mundo do trabalho exige o quê? Exige proatividade, empatia, flexibilidade, foco em resultado, versatilidade, visão estratégica, agilidade, ser inovador, conforto com ambiguidade, né? Os confrontos têm que ser com bases ideológicas, de pesquisas, e não um encontro de divergências. Essa ambiguidade é você respeitar a opinião do outro. Ter projeto para a carreira é muito importante, você ter projeto para a carreira, não parar durante o processo, não se alienar, estar em constante busca de conhecimento, se atualizando por meio de formações continuadas e ser otimista, porque nada melhor que trabalhar com pessoas otimistas e que acreditam no resultado positivo da ação. Então, estas características são fundamentais para que você tenha êxito na sua ação. Também é importante, enfermeiros, vocês perceberem o seguinte, que cada usuário tem um estilo de aprendizagem diferente. E este estilo de aprendizagem é que vai fazer com que ele consiga internalizar ou não o conhecimento que precisa ser construído, edificado. Então, tem pessoas que aprendem muito mais só através da audição, outras através do visual. E tem as pessoas que aprendem fazendo. Essas pessoas que aprendem fazendo, elas têm que produzir por meio da escrita, por meio de práticas constantes, e na hora da elaboração de estratégias, para o desenvolvimento de uma ação, você tem que pensar nisso. Você vai trabalhar com pessoas que têm inteligências múltiplas. Para tanto, você precisa buscar metodologias que contemplem o estilo visual, o estilo auditivo e o estilo sinestésico. Senão você vai cair no tradicional e ficar ensinando de uma única forma tudo a todos. E aqueles que não, que têm dificuldade de compreensão naquele estilo de ação que você implementa sempre, eles vão ficar à parte do processo. Por isso é importante aí, pessoal, que vocês tenham essa flexibilidade de ações para contemplar todos os estilos de aprendizagem. Veja como é interessante esta questão da aprendizagem na pirâmide da aprendizagem de Edgar Dali. Edgar Dali, ele organiza uma pirâmide e ele fala sobre a questão da retenção do conhecimento. E diz que depois de 2 semanas, o conhecimento trabalhado, nós vamos nos lembrar de quê? Veja bem, apenas de 10% daquilo que lemos. 10% apenas daquilo que lemos. Veja, 20% do que ouvimos. Então, 20% do que ouvimos fica retido como informação. 30% do que vemos. Veja, 30% do que vemos está ligado lá a um estilo de aprendizagem. 50% do que vemos e ouvimos. Então, contempla aí 2 estilos de aprendizagem. 70% do que falamos. Então, o exercício da oratória é muito importante, porque 70% daquilo que nós falamos vai ficar retido como conhecimento. E pasmem vocês, olha que interessante, 90% do que falamos e fazemos. Então, é importante, além de falar, fazer, produzir, colocar em prática. Isso vai fazer com que o ensinamento ele se transforme em aprendizagem. Daí a importância dos métodos ativos para que
todos os sujeitos produzam conhecimento, porque a partir do momento que ele está fazendo, produzindo, ele está ampliando o seu repertório de conhecimento. Aqui eu tenho esta pirâmide de aprendizagem para mostrar essa taxa de retenção para vocês em cima das metodologias. Olha que bacana. Se você for desenvolver uma palestra, por exemplo, apenas 5% dessas informações vão ficar retidas na cabeça do usuário. Se você vai desenvolver uma leitura conjunta ou uma leitura individualizada com o seu público-alvo, seja por meio de panfletos, por meio de apostilas, de cartilhas, 10% destas informações ficarão retidas. A utilização de meios audiovisual ajuda bastante, porque a pessoa vê, ela fixa o conhecimento. Isso vai ajudá-la a reter o conhecimento em 20%. Bacana, já é uma taxa considerável. Aqui, quando você faz uma demonstração prática, daquela ação, você amplia a retenção deste conhecimento. E nós já vamos ter 30% de retenção por parte do usuário ou do nosso público-alvo. Não é interessante, né? A demonstração prática, exemplos vivos, é muito importante. Aqui, discussão em grupo, né? Essa possibilidade de desenvolvimento da oratória, trocar informações, debater, discutir, vai fazer com que a pessoa tenha 50% de informações retidas. Então, os grupos de discussão são fundamentais para a apropriação do conhecimento na área de atuação de vocês, enfermeiros. 75% da retenção é praticar o conhecimento. De nada adianta você ter o conhecimento se você não colocá-lo em prática. Então, a partir do momento que você começa a colocar em prática, este conhecimento ele vai tendo uma possibilidade de retenção muito maior, chegando a 75%. E por último, ensinar os outros. Ensinar os outros, colocar em prática ensinando os outros, vai te dar a possibilidade de ressignificar este conhecimento cotidianamente, além de fazer com que você exercite a sua generosidade. Então, quando você está sendo generoso e ensinando os outros um determinado conhecimento, você também está sendo muito beneficiado, porque a taxa de retenção deste conhecimento chega a uma margem muito grande, de 90%, né? E isso vai ajudar em muito a operacionalização do conhecimento trabalhado por meio daquela ação pedagógica que você está implementando no seu local de trabalho. Certo até aí então, pessoal? Partindo destes pressupostos, destes entendimentos, o questionamento principal que nós temos que fazer é esse aqui. Nós, enfermeiros que atuamos na atenção primária à saúde, qual é o nosso papel? Qual é o seu papel? Qual é o papel do enfermeiro na atenção primária de saúde? Então, vocês viram que existe um conjunto de atribuições que fazem parte do cotidiano de trabalho do profissional enfermeiro, que vai desde a métodos, conteúdos, planejamentos, prazos, interações, né? E qual é o papel do enfermeiro, então, frente a todas estas demandas? Partindo desta indagação, nós teremos condições de pensar melhor o planejamento de ações que compõem esse universo. Quando nós temos essa indagação na nossa cabeça de qual é o nosso papel, na hora de planejarmos as nossas ações, nós vamos ter melhores condições. E assim, ter uma possibilidade de acerto muito maior. Então, pensem nisso. Tá bom?
Partindo deste entendimento, eu trouxe para vocês um vídeo do do canal Diário de um Posto de Saúde, curtinho, muito interessante, chamado O Enfermeiro na Atenção Primária à Saúde. Eu gostaria que vocês assistissem a esse vídeo, tá? Assistissem a este vídeo, mas como análise. Analise todas as questões e depois, ao término, organize esta atividade, né, para nós podermos fazer uma avaliação da aula. Este é o vídeo que vocês assistirão agora. Você é a médica? Não. Tô aqui hoje só no acolhimento. O que você deseja? Eu queria ser atendida pelo médico. Então, o nosso médico não tá aqui hoje, mas a nossa enfermeira vai te atender. Não, eu preciso ser atendida pelo médico. A enfermeira não vai saber resolver meu problema. Será? Vamos descobrir o papel da enfermagem na atenção primária à saúde? Os enfermeiros e enfermeiras realizam consulta de enfermagem, que é um momento privado de atendimento individual ou de famílias, dentro de um consultório. Eles atendem criança, gestante, hipertenso, diabético, solicitam exames, prescrevem medicamentos, atendem demanda espontânea, tudo isso seguindo os protocolos da enfermagem. Além disso, encaminham pacientes para outros serviços de saúde caso haja necessidade. Eles também associam a consulta de enfermagem à oportunidade de realizar atividades educativas, fortalecer o vínculo, conhecer e ouvir o usuário, além de ser orientada para os conflitos, as dificuldades e a resolução dos problemas do usuário dentro do seu contexto social. Outra atividade muito importante da enfermagem é a realização de procedimentos, como coleta do Papa Nicolau, vacinas, curativos, que vão desde curativos simples a extremamente complexos, entre outras atividades. As atividades educativas que eu mencionei, elas vão desde promoção, a prevenção e o controle de agravos e ainda as orientações técnicas sobre a realização de procedimentos. Elas são realizadas através da consulta individual, através de reuniões coletivas, grupos, enfim, vários momentos que é oportuno fazer essas atividades. Outras ações muito importantes da enfermagem são planejamento, gerenciamento e avaliação das atividades desenvolvidas pelos agentes de saúde, em conjunto com outros membros da equipe, contribuir, participar e elaborar atividades educativas e de educação permanente para toda a equipe, participar do gerenciamento de insumos, ou seja, organizar se vai faltar vacina, se os insumos estão todos em dia, de curativo, de gase, tudo isso não pode faltar no dia a dia de um posto de saúde. Os enfermeiros e enfermeiras também realizam visita domiciliar. Nas casas, eles investigam os problemas de saúde, realizam atividades assistenciais, como curativo, coleta de exame, verificação de glicemia, sinais clínicos, escuta ativa, educação em saúde e observações das condições da casa, do quintal, de como é que funciona essa família. A sua alimentação, as relações familiares, tudo isso é muito importante durante uma visita domiciliar. Sim, o enfermeiro faz tudo isso e muito mais. Participam do processo de territorialização e mapeamento, ajudam a manter atualizado o cadastramento das famílias, participam do acolhimento, fazendo uma escuta qualificada, atenciosa, realizam busca ativa e notificam agravos de doenças, de notificação compulsória ou outras demandas que necessitem de notificação, praticam a coordenação do cuidado, realizam reuniões de equipe a fim de discutir, planejar ações futuras e discutir o diagnóstico situacional da área, promovem a mobilização e a participação da comunidade, identificam parceiros a fim de potencializar as ações intersetoriais, enfim, chega, cansei. É muita coisa que enfermeiro e enfermeira fazem dentro da atenção primária à saúde. Entenderam? Gostaram do vídeo? Curta, compartilhe, deixa aqui o seu comentário e se inscreva no canal. Tchau, tchau! E esta é a atividade, a análise do vídeo. Embasado no estudo sistematizado da aula,
nesta aula, produzir um texto crítico sobre o papel do enfermeiro na atenção primária à saúde e seu processo de planejamento de ações. Então, quero que vocês pensem, né? Qual é o papel do enfermeiro e, a partir daí, como se dá o processo de planejamento de ações para levar o conhecimento até o usuário. Esse texto deverá ter título, mínimo de 30 linhas, e encaminhado para o meu e-mail pessoal, que está aqui na tela, de dionisio@yahoo.com.br. Bem, pessoal, esta é a nossa aula de hoje. Espero que se transforme em uma aprendizagem significativa. Fiquem em paz e até um próximo encontro.